Me lembre onde foi que a gente parou. A gente viu até os ossos do crânio, não foi? Foi. Foi até aqui. Pronto. Então vejam só, gente. Essa parte aqui é só para a gente saber mesmo, conhecer o nome dos órgãos, não, dos ossos, saber onde eles estão localizados. Só essa parte mais simples mesmo, saber o nome, tá? Qualquer outra função ou outra que seja interessante para a gente, aí eu vou falando a vocês, tá? Como vimos os ossos do crânio já, eu não vou mais voltar naquele assunto. Então a gente vai prosseguir. Vamos para a coluna vertebral. Vejam só. A coluna vertebral, a principal função dela é sustentar o peso, certo? Do tronco e distribuir esse peso, né, para os demais membros. Porque imagine se a gente tivesse todo o peso em uma só localidade, né? Então esse peso ele é distribuído para que a gente tenha um melhor aproveitamento, uma melhor utilização dessas partes do nosso corpo, tá? Aí veja, outra função da coluna vertebral é proteger a medula espinhal. Lembrando que vocês não devem confundir medula espinhal com medula óssea. Medula óssea é aquele órgão, aquele tecido que ele vai fazer parte da produção de células sanguíneas e produção de células gordurosas que ficam dentro do osso, tá? Dos ossos longos. A medula espinhal, ela é uma porção do sistema nervoso. Então, não confunda isso, tá certo? Então, a coluna vertebral protege essa medula espinhal. Tá? A medula espinhal ela passa por dentro da coluna, por essa região aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Por essa região aqui, ó, bem por dentro mesmo, ó. Tá certo? Que é justamente por dentro das vértebras. E, além disso, a distribuição dessas vértebras, como elas ficam uma por cima da outra, né, são várias, isso confere uma boa mobilidade ao tronco, né? A gente consegue fazer vários tipos de movimentos, de um lado para o outro, para frente, para trás, consegue rotacionar, certo? A coluna, devido a essa distribuição das vértebras, tá? E aí a coluna vertebral ela é formada por 33 vértebras. Na criança, quando adulto, algumas vértebras, principalmente as vértebras do sacro e do cóccix, se fundem e tornam-se apenas um osso cada, tá certo? E aí, no adulto, essa coluna vertebral ela é reduzida para 26 ossos, como eu falei a vocês. No processo de calcificação dos ossos. Aí, como é que a gente vai decorar o nome, vai saber o nome de cada vértebra? É muito simples. Vejam só. Vejam que aqui eu tenho as regiões da coluna, tá? Então, essa região aqui, ó, superior, eu vou chamar de região cervical. A região que ela fica localizada na caixa torácica, eu vou chamar de região torácica, tá certo? A região mais embaixo, ó, aquela que forma a curva nas costas, eu vou chamar de região lombar, tá? No final, eu vou ter o sacro e o cóccix. O cóccix, pessoal, é justamente o finalzinho da coluna, tá certo? E aí, quando a gente faz a contagem, a gente vai ter 33 vértebras se fossem separados, tá certo? Lembrando que o sacro e o cóccix formam um único osso, e aí a gente tem 26. Dúvidas?
E para a gente saber o nome de cada um agora, como é que a gente faz? Veja como é fácil. Aqui eu tenho as vértebras da região cervical, tá? Então, ó, se a região é cervical, começa com a letra C. Então, eu vou chamar de C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7, tá? A região cervical possui 7 vértebras. Então, é só você chamar a primeira letra, certo? E o número que ela pertence. Não é fácil? Aqui, ó, região torácica. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, até T12. A região torácica é uma região que tem 12 vértebras, certo? A região lombar, ela possui 5 vértebras. Logo, vai ser quem? L1, L2, L3, L4 e L5. Vejam, percebam que essa região lombar, as vértebras são bem maiores. Por quê? Porque é justamente essa região que vai sustentar todo o peso do corpo. E aí, devido a isso, elas precisam ser mais fortes, precisam ser maiores, tá certo? E aí, quando as pessoas passam muito tempo em pé, costumam sentir dores na lombar, que é justamente essa parte que faz o L, né, nas costas, que faz a L não, a curva, tá certo? E essas dores, isso aí vai ser de vários aspectos. Pode ser má postura, pode ser o próprio peso do corpo, né? Geralmente as pessoas gordinhas, elas têm muito problema de coluna devido ao peso do corpo, tá certo? Existe um problema também chamado de hérnia de disco, tá? O que seria o disco? O disco, pessoal, são justamente essa parte aqui, ó, tá? Essa parte mais esbranquiçada, que é justamente uma cartilagem redonda, né, em forma de disco, que vai ficar entre uma vértebra e outra. E aí, conforme o tempo vai passando e maus hábitos posturais fazem com que esses discos eles se desgastem. E aí esse desgaste vai deixando esse disco mais fino e, consequentemente, uma vértebra começa a encostar na outra. E aí vem a hérnia de disco e uma dor insuportável. Fica um osso praticamente em cima do outro, porque esse disco ele praticamente ele fica sem existência, ele fica bem fininho, tá? E aí o que fazer para consertar isso? Vocês podem fazer isso a partir de agora, tá? Desde jovens, vocês se preocuparem já com a postura de vocês. Porque quando a gente já está mais velho, agora bem mais velho, não adianta muita coisa. A gente ter que regular uma postura de você já com 50, 60 anos. Não adianta, gente. Porque isso já é um problema que vem desde que você começou a andar. Né? Os problemas posturais, eles começam a partir do momento que você começa a andar. Veja, quando você é criança, que você é bebê, tá? O simples fato de abaixar para pegar um objeto é motivo suficiente para você começar a causar desvios na sua coluna, tá certo? Problemas que vão acompanhar vocês aí pelo longo da vida. Então, muito cuidado e muito policiamento para vocês nessa questão, tá certo? Dúvidas? Ó, essa região aqui, ó, é a região do sacro e esse final aqui é o cóccix. O sacro, pessoal, percebam que ele tem aqui, ó, as divisões, tá vendo? É um único osso, mas ele possui as divisões, tá? Porque esse daqui foi um osso que se fundiu no processo de calcificação. Então, se a gente for contar vértebra por vértebra do sacro, ele tem 5 vértebras. S1, S2, S3, S4 e S5. E o cóccix possui 3, tá? Que também se fundiu no processo de calcificação. Alguma dúvida? Respondam. Não. Vocês têm preguiça até de falar um não. Ó, gente, aí vejam só.
A nossa coluna, ela possui curvas, tá? Aí vejam, a curva cervical, curvatura cervical, a gente chama ela de lordose, tá certo? A cervical. A torácica, que é essa da caixa torácica, né? Veja, a cervical é assim, aí vem a torácica, é mais para trás, né? A gente chama de cifose, tá? Aí, ó, existem dois tipos de lordose e dois tipos de cifose. A gente vai ter a lordose cervical e a lordose lombar. É normal, são normais essas curvaturas. E a gente vai ter a cifose torácica e a cifose sacrocoxiana, tá? São normais. Agora, preste atenção. Quando essas curvaturas elas são muito acentuadas, por exemplo, aqui na cervical, vocês já puderam perceber aquelas pessoas que elas têm a coluna bem curvada, né? Que é o famoso corcunda, né? Isso aí seria uma lordose cervical, tá? Agora, bem acentuada, tá certo? E ainda existem casos em que a coluna, ela, se a gente tá olhando assim na visão lateral, se a gente olha na visão posterior, a coluna, ela é em formato de S. Veja que coisa. Ela não é retinha, ela é em formato de S. Isso é o que a gente chama de escoliose. Tá certo? Então, são problemas que vocês enfrentam. Isso acontece muito nos jovens. Essa questão da escoliose acontece muito com pessoas que gostam de usar a mochila em um braço só. A mochila do colégio, que vocês vão para o colégio, coloca um monte de livro, aí coloca em um braço só. Para ficar descolado, para ficar bonitinho para as gatinhas e para os gatinhos, você está lascando a sua coluna. Porque isso causa a escoliose. Tá? Então, usar a mochila em um braço só não é motivo de beleza, não é motivo de disfunção na região da coluna, certo? Então, não façam mais isso. Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? Não. Não. Vamos prosseguir. Ó, aqui são as vértebras para que vocês vejam. Ah, só uma coisa. Ó. Antigamente falava-se que a vértebra C1 ela chamava-se de Atlas e a C2 chamava-se de Axis, tá? Atlas e Axis. Aí a primeira vértebra ela não é móvel. Ela fica dentro do crânio e a única função dela é justamente sustentar o crânio na coluna. É ela quem vai fazer a articulação do crânio na coluna, ela não é móvel, tá? A mobilidade, ela parte a partir da segunda vértebra cervical, que seria a axis. Hoje em dia não se usa mais essa nomenclatura, você só usa mais a C1 e a C2 mesmo. Ó, vejam como o formato das vértebras, elas são totalmente irregulares, tá vendo? E aí, ó, esse grande orifício aqui é o que a gente chama de forame vertebral, que é justamente o orifício onde vai passar a medula espinhal. Vejam. Não sei se está agora não, né? Porque o Machado não está mais. Tá vendo? Vejam o saco. Vejam que ele tem, ó, toda a divisão, tá vendo? E se a gente for contar, a gente tem 5 vértebras que se uniram no processo lá de calcificação que eu falei a vocês. E o cox, ele tem mais, eu falei 3 da outra vez, né? Mas não são 3, são 4, ó. São 4 vértebras que formam o cox. Ô, professor. Oi. Por que ele tem esses buracos? Esses buracos, essas cavidades, elas são chamadas de forames. É justamente para isso. Esses forames permitem a passagem, por exemplo, de nervos, passagem de veias e artérias, tá? Porque o osso, ele é rígido, né? Então, ele precisa ter uma abertura para que essas estruturas passem, para poder fazer a nutrição de algumas partes do corpo. Tanto é que no crânio, a gente viu que tem um monte, bem pequenininho, um monte de buraquinhos. É justamente a passagem dos nervos e das veias e das artérias. Porque o nosso corpo, ele não só tem, ó, ele tem nervos, ele tem veias, ele tem artérias, ele tem vasos linfáticos,
tá certo? Então, são muitos vasos, são muitas, vamos dizer assim, irrigações que a gente vai receber de várias partes do corpo, certo? E aí, essas estruturas precisam passar por alguns, inclusive por dentro do osso, né? Porque para nutrir a medula óssea lá dentro do osso longo. Alguma dúvida mais? Não, né? Não. Yeah. Então vamos passar agora para o arcabouço ósseo, que é o tórax. E a grande função é justamente, ó, ele tem a função protetora, né, para proteger os órgãos internos, que é o coração, traqueia, pulmões, enfim. E a outra função é a função motora e respiratória, que esse arcabouço ósseo, ele realiza movimentos que facilitam na hora da ventilação. Ventilação é ventilação. A gente não respira, a gente ventila, certo? Respiração é um processo a nível celular, tá? Isso é um processo bioquímico de produção de energia, a respiração. A gente não respira, nós ventilamos, tá? Então, quando vocês forem falar, vocês já não falam mais que a gente vai respirar, a gente vai ventilar. O ato da gente colocar ar para dentro e depois tirar o ar, isso se chama ventilação, tá certo? Sim. Sim. Uhum. Aí vejam, as costelas, como eu falei a vocês, são ossos alongados, não são ossos planos, tá, gente? Não confundam. O que é o osso alongado? É aquele osso que ele é longo, porém ele não tem o canal medular, certo? E ele é achatado, tá? É muito diferente, por exemplo, um osso plano, que ele tem a espessura, ele é bem fininho, do osso alongado. O osso alongado, ele é achatado, tá? Então não confundam isso. Aí vamos ter 12 pares de costelas, assim como nós temos 12 vértebras. Por quê? Porque as costelas, elas se articulam nesse osso aqui da frente, o osso que o pessoal faz a massagem cardíaca lá, tá? O socorrista faz quando alguma pessoa está sofrendo alguma parada cardíaca, alguma coisa desse tipo. E aí esse osso da frente, eu chamo ele de osso externo. Cuidado, viu, gente? Porque externo com X é uma coisa que fica para fora, é externamente. Mas o nome do osso é externo, é com S, tá? Aí vejam, vejam só aqui. Lembrando que aqui ele está mostrando a clavícula, ó, tá vendo? Essa é a clavícula. E aqui atrás, ó, tá vendo? É a escápula. Esses dois ossos não participam do esqueleto axial. Esses dois ossos só participam do esqueleto apendicular. Eles só estão aí, ó, é para justamente fazer a junção, né? É para prender o membro superior no arcabouço torácico, certo? Aí, ó, quais são as costelas? Como é o nome das costelas, professor? O nome de cada costela agora, veja. É muito simples, pessoal. Ó, a gente vai ter 3 grupos de costela, tá? A gente vai ter as costelas verdadeiras, as costelas verdadeiras falsas e as costelas flutuantes. Vejam, percebam que algumas costelas elas se articulam, ó, no osso externo, tá vendo? Essas aqui, ó, que eu coloquei em vermelho, elas se articulam no osso externo, tá? Então, essas costelas que se articulam nesse osso, eu vou chamar elas de costelas verdadeiras. Agora, aqui em azul, ó, eu tenho umas costelas, eita, botei um azul muito claro. Ó, aqui em azul, eu tenho umas costelas que elas não se articulam no osso externo. Elas se articulam justamente na própria articulação da costela superior, tá? Então, são 3 dessas que faz isso. E eu chamo elas de costelas falsas, tá? Porque elas não se articulam no osso externo, se articulam na costela acima, tá certo? E eu tenho 2 pares, ó, que é esse aqui, que não tá dando para ver aqui por conta do desenho, e esse aqui de baixo, que são as costelas flutuantes, que são costelas flutuantes, certo? Que
não se articulam em nada, ela fica solta, livre, tá? Acredito eu que vocês já ouviram falar que algumas mulheres elas chegam a tirar as últimas costelas para deixar a cintura mais afilada. É justamente essas costelas flutuantes que são retiradas, tá certo? Então vejam como é fácil. E o nome? Muito simples, ó. Costela verdadeira 1, costela verdadeira 2, costela verdadeira 3, por aí vai, tá? Aí do lado esquerdo e do lado direito. É a mesma coisa, tá certo? Dúvidas? Não. Não. Aqui já é tudo que eu já falei. Aqui também já falei. E agora vocês vão esperar que eu vou beber água. Ai. Vamos lá. Gente, aquilo ali são os ossos de esqueleto axial, certo? Agora a gente vai entrar nos ossos de esqueleto apendicular, tá? Os ossos de esqueleto apendicular são aqueles que são formados pelos membros, né, superiores e inferiores, braços e pernas, certo? Então vejam, o esqueleto apendicular, ele é constituído por uma parte fixa ao esqueleto axial, tá? Na altura da cintura escapular e uma parte livre. O que seria a cintura escapular? É justamente essa parte aqui do ombro, tá? A gente tem uma cintura, certo? Logo abaixo da cabeça, aqui, ó. Essa parte do ombro, isso aqui é o que a gente chama de cintura escapular, tá certo? E essa cintura escapular é justamente formada pela união desses dois ossos, clavícula e escápula, tá certo? Eles fazem parte do esqueleto apendicular, certo? E a única função deles é justamente juntar o braço no tronco, tá? Então vocês vão ver ele, a clavícula e a escápula, na caixa torácica, mas elas não fazem parte do esqueleto axial, certo? Ele só vai fazer parte do esqueleto apendicular. Nunca esqueçam isso. Eu já falei isso 1000 vezes, que é para vocês lembrarem, certo? Aqui é só para vocês verem. Ó, aqui uma clavícula quebrada, ó. E aqui os ossos do braço, né? Do esqueleto apendicular superior. Quem são? Deixa eu ver aqui. Ó, a gente vai ter a clavícula, que é esse aqui da frente, né? Que o pessoal chama de saboneteira. Vamos ter a escápula. O osso do braço chama-se de húmero. Esse osso grandão aí, né? Um osso longo. O osso do antebraço chama-se de ulna e rádio. Tá certo? Que é isso aqui de baixo. Ulna e rádio. Aí veja, ó, pra você, como é que eu vou decorar? É muito simples, é só. Quando você faz assim, tá vendo também minha mão? Deixa eu ver se eu. Ó, quando você faz assim, tá vendo? Aqui eu tenho a ponta do rádio, ó. Então quer dizer que, ó, esse osso aqui
que fica para cima é o rádio. E esse que fica para baixo, ó, é a una. Veja como é fácil de decorar. Tá certo? Quem é a una e quem é o rádio? Porque são dois, né? Tá certo? E na mão? Na mão a gente vai ter os ossos carpais, que ficam bem aqui no punho. Os ossos metacarpais, que são os ossos da mão mesmo, da palma da mão. Certo? E as falanges, que são os dedos. Tá? Ó, vejam, percebam aqui que, por exemplo, o rádio A1, ó, eles são ligados, tá, por um tecido cartilaginoso, uma membrana interóssea, tá certo? Vejam como eles são ligados, tá certo? Tá vendo? E esses ossos, eles são imóveis, tá? A única movimentação que a gente tem dele é a rotacional, assim, ó. Mas eles são ossos imóveis. Eles não se locomovem entre si. Aqui é a extensão do cotovelo. E os ossos da mão. Então, a gente vai ter esses em verde, os ossos do carpo, mais acima, metacarpo, e as falanges, que são os dedos, tá? Aí, vejam que interessante aqui, pessoal. Deixa eu colocar nessa imagem aqui. Vejam isso. Cada ossinho desse é um nome, tá? Então, aí, ó, os ossos do carpo. Eu vou ter trapézio, trapezoide, captato, amato, pisiforme, piramidal, semilunar e escafoide. Certo? São os ossos do carpo. Metacarpo, muito simples. Metacarpo 1, 2, 3, 4 e 5. Lembrando que o 1 começa a contar pelo polegar. Tá certo? Falanges. Pessoal, vejam só. Os dedos, vejam, percebam que nós temos três divisões nos nossos dedos. Tá? Apenas o dedão tem duas. Isso é porque existem as falanges proximais, médias e distais. O que seria a falange proximal? O nome proximal se diz assim, por quê? Porque está mais próximo do centro, do eixo de sustentação do corpo ou do ponto de origem, tá? De onde é que origina-se o membro superior da cintura escapular. Então, essa primeira falange aqui, onde fica o anel, né? A gente chama de falange proximal. A do meio, falange média ou falange mediana, certo? E a das pontas dos dedos a gente vai chamar de falange distal, tá certo? Lembrando que o polegar, ele só tem a falange proximal e ele só tem a falange distal, ele não tem a falange média. Tá certo, gente? Dúvidas? Não. Vejam que a falange é um osso longo. Veja que ele não é curto, tá vendo? Ó? Ele é um osso longo. A gente confunde muito pensando que essas falanges são ossos curtos, mas não são, são ossos longos, tá? Outra questão também é que no pé é a mesma coisa. Nós temos as falanges. Até, inclusive, no dedo mindinho, a gente vai ter três falanges. O dedo mindinho, a gente tem três, tá? E ele é bem pequenininho. E são ossos longos, não são curtos. Tá certo? Vamos passar agora para os ossos do esqueleto apendicular inferior. Então, a gente vai ter aí, ó, os membros, os ossos da cintura pélvica. Lembrando que cintura pélvica é justamente a cintura que forma os ossos do quadril, tá? Nós vamos ter o osso da coxa, que é o fêmur, certo? Os ossos da perna, que é a tíbia e a fíbula, e os ossos do pé, que é o tarso, metatarso e falange, certo? Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês. Qual é o maior osso da perna, gente? O fêmur. Oi? Acho que é o fêmur. Eita.
Pensem aí, qual é o maior osso da perna, porque eu vou mandar aqui o link novamente, que vai fechar.